Sejam bem-vindos ao Voo Mental, voo 008. Hoje nós temos uma participação especial. A Letícia Cubo Ambrósio, que é enfermeira, especialista em amamentação e sono, educadora parental em apego seguro e futura terapeuta holística, vai nos acompanhar em uma viagem sobre o tema educação positiva. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito o convite por falar sobre esse assunto, né, que na verdade sustenta aí o meu trabalho, é a base aí dos meus atendimentos, né, de tudo que eu compartilho na minha página. Então, eu me sinto muito feliz, né, por estar aqui com você conversando sobre isso. Obrigada, Letícia. Letícia, dei uma bisbilhotada lá nas suas coisas e eu vi que você tem bastante conhecimento, bastante bagagem para trazer. E eu separei 5 perguntas aqui que podem, assim, influenciar na visão das mães hoje em relação à relação dela com os filhos. Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que é educação positiva? Explica para a gente como que funciona. Certo. Muitas vezes a educação positiva ela é distorcida, né, pela maioria das pessoas, porque nós viemos de uma criação baseada ali no medo. Então, na verdade, a gente não respeitou os nossos pais, né? A gente achou que era respeito, mas na verdade era uma educação ali baseada completamente no controle do nosso comportamento, no medo, né? Então as crianças elas acabam ali tendo medo dos seus pais. Se eu fizer isso, e aí eu vou ser castigada. E aí como que eu posso fazer para não ser castigada, para não ser punida, ao invés do respeito, né? Que é a educação positiva. A educação positiva, como eu disse, ela é muito distorcida pela maioria das pessoas, porque a gente está muito extremista, né? Ou a gente pensa nessa questão da educação tradicional, de punições, ou a gente vai para o outro lado. Ah, eu vou deixar meu filho fazer tudo o que quer, né? E a educação positiva não é a permissividade, ela é esse caminho do meio, onde eu enxergo a criança, onde eu respeito a criança, né? E eu me baseio ali no relacionamento com essa criança. Então, assim, o foco da educação positiva seria o quê? Educar através do respeito mútuo, de enxergar a criança ali e reconhecer as suas reais potencialidades, né? Diferente da educação tradicional, que não enxerga a criança, que invisibiliza a criança, que as necessidades estão centradas só no adulto, né? Então, a criança pouco importa. É verdade, eu lembro que, assim, eu sempre conversei muito com a minha filha, desde a gestação, e as pessoas me olhavam como louca na rua. Então, quando ela era pequenininha, eu explicava de um jeito que eu pudesse mostrar de uma forma lúdica para ela entender. E aí eu ia falando com ela, mas como adulta, e as pessoas olhavam e falavam assim: sua filha é um bebê, ela não entende o que você está falando. E eu falava: ela só não sabe falar, mas ela entende. Então, nesse ponto, pelo menos esse ponto, eu acho que eu acertei. Mas eu tive um pouco da dificuldade em... falava assim para as minhas amigas: eu quero ser a mãe que resolve na conversa. Mas na prática, não é bem assim. É muito mais difícil se você não tem as ferramentas certas, né? Eu queria perguntar o seguinte: se a cooperação, se ela vai atrapalhar na visão de hierarquia na criança depois, porque eu já vi falar em educação positiva nessa relação de cooperação. E eu fico pensando, mas será que essa cooperação, a criança vai respeitar a hierarquia quando ela crescer num trabalho, sabe, em outros ambientes, na escola? Certo, Dani. A gente precisa começar a entender que, primeiro, olhando para nós, a educação tradicional, que é baseada ali no medo, né, nesse controle, ela nos gerou muitas feridas, né? E hoje a gente tem uma falsa sensação
que a gente consegue viver em sociedade ali, respeitando essas hierarquias, né? Mas, de novo, na verdade, a gente tem medo, muitas vezes, de se colocar. Então, a partir daí, quando eu começo a entender, né, que nós aqui, a gente não desenvolveu habilidades para estar nesse meio, né, da sociedade. Então, a gente não reconhece os nossos limites, a gente, entre aspas, né, engole os sapos, a gente não consegue se comunicar de forma assertiva com o outro. Então, da onde que vem isso, né? Eu não reconheço os meus limites, porque os limites, né, quando eu trago, né, na minha página, no meu conteúdo, que a criança não precisa de limite. Todo mundo fica assim, nossa, né? Como assim? A grande realidade é que a criança precisa de um adulto que saiba comunicar os seus próprios limites. Então, o autor, né, Jesper Hu, ele traz assim lindamente no livro A Sua Criança Competente, né, em outros livros também, ele desenha para nós essa questão do limite, que é isso. Se eu sei o meu limite, né, Letícia, eu vou comunicar para você, Dani, o meu limite, e você vai perceber até onde você pode ir. Agora, se eu não comunico, se eu não reconheço as minhas necessidades, como que eu vou comunicar essas necessidades para você? E aí, isso acontece na nossa infância. Desde o início, a gente vai podando os nossos filhos dessa capacidade de se sentir. E eles estão extremamente conectados, né, com o seu sentir. E aí, quando eles comunicam, né, quando eles choram, quando eles se frustram, né, a gente vem com muitas podas. Ah, porque você não pode chorar, né? Porque engole o choro, e tudo isso vai sendo internalizado na criança. Então, e aí a gente caminha para esse lugar, né, da cooperação, porque a gente acreditou que para o indivíduo ali ser um ser humano forte, ele precisa vivenciar essas frustrações, a gente precisa fazer um ser humano ser duro ali, né, assim, colocar situações para ele vivenciar, porque a vida, na verdade, já traz diversas frustrações, né? Então, a gente vai se frustrar naturalmente. Então, a grande realidade é que nós aqui, a gente cresceu sem habilidades para viver em sociedade. Então, a educação tradicional não deu certo nesse sentido. A gente tem uma falsa sensação que deu. Então, na infância, né, ali na educação positiva, a gente começa a perceber esse lugar que, quando o meu filho se frustra, quando ele coloca os seus sentimentos para mim, quando eu sinalizo os meus limites, eu vou ensinando habilidades de vida. E aí, automaticamente, esse indivíduo, ele vai se fortalecendo emocionalmente para chegar na sociedade e conseguir ter essas habilidades, né, para respeitar a hierarquia, porque isso vai acontecendo naturalmente. Ele vai vendo os pais respeitarem, né, e aí ele vai também nesse movimento. Né? A gente não precisa colocar essa frustração, né, para a criança, colocar essas questões, porque isso vai surgindo na vivência, né, dessa criança. Entendi. Eu tinha muita dificuldade em aceitar a birra, por exemplo. Então, quando ela chorava, eu falava assim, não, chorar de birra não. Quer chorar, você chora se estiver apanhando. De birra, não. Eu vou te dar um motivo, né, para você chorar. Eu dou muito para chorar. Mas eu deixava muito ela chorar quando eu via que era manha, birra e tal, eu deixava, na hora que você quiser conversar, a gente conversa. E deixava ela lá, tipo, faz seu show, entendeu? Faz seu show. Quem se incomoda é quem tá perto, né? Fala, olha e fica, ai meu Deus, não vai fazer nada, essa criança não fecha a boca. Acha que a gente vai fazer o quê? Vai amarrar a criança? Vai passar um esparadrapo? Fecha a boca, criança? Não, deixa chorar. Eu fazia isso, deixava chorar. Mas era só em situação de birra, eu não gostava, não. Em birra, chorando, nossa, ficava pé da vida. Olha, um assunto bem importante da gente conversar é em relação à rede de apoio. Porque eu tenho a impressão, assim, que a sociedade olha como se a mãe tivesse que dar conta da criança, independente da situação, a mãe se vira e dá conta sozinha, entende? Então, acho que as pessoas não estão
enxergando a humanidade da mãe ali, né? Que ela também vai cansar, vai ficar doente, vai ficar triste, vai... Eu lembro que quando eu fiquei doente ano passado, eu escutei uma pessoa falar assim para mim, Dani, você tem que dar conta, se vira, você tem uma filha para criar. Eu falar, você não está entendendo, eu não tenho força, não tenho condição. Não, você tem que dar conta, você tem uma filha. E eu fiquei pensando assim, do outro lado da situação, né? Pensando, meu Deus, peraí, então quer dizer que mesmo se eu tiver sem condição emocional, física, ou sei lá o que, saúde, a sociedade vai cobrar de mim toda a responsabilidade da criança. Então, eu queria perguntar para você em relação à rede de apoio. Como que pode ser formada essa rede de apoio de uma forma saudável, principalmente para mães solo, né? Que eu acho que é mais difícil. Eu fui mãe nova, eu fui mãe com 17 para 18, e eu já era o bode expiatório da minha família, né? A ovelha negra, entre aspas, né? Ovelha negra por quê? Porque eu sempre fui diferente da minha família. Sempre fui falante, enérgica, minha família é mais tranquila. Mas eu não era o demoninho, não. Eu só era falante. Então, só que eu tinha esse peso, né, emocional de ser o bode expiatório. E quando eu tive minha filha, eu não tive essa rede de apoio. Pelo contrário, eu tive que lidar com pessoas falando assim, deixa a criança comer. Não, 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 ela vai almoçar agora, depois ela come doce. Então, era meio que uma briga entre eu e as pessoas que queriam entrar ali no meio, sabe? Então, eu queria perguntar em relação a isso, a rede de apoio, como formar essa rede de uma forma saudável, né, para que seja positivo. É tão difícil, Dani, essa questão, né, da rede de apoio. Quando a gente olha para a nossa história, a gente foi se distanciando desse formato de aldeia, né? Essa é a realidade. Então, a maternidade nos dias de hoje, o maternar, ele está muito solitário, porque a gente foi ali se individualizando, cada um no seu quadrado, a gente foi se distanciando. Nós, mulheres, a maioria de nós, o primeiro bebê que a gente vai pegar é o nosso bebê, né? Que a gente vai segurar ali no colo, né? E aí, quando a gente compara com outras culturas, ou até com a nossa cultura, muitos anos atrás, né? Na época das cavernas ali, onde a gente vivia, né, mais em aldeia, dos índios, né? Enfim, a gente começa a perceber que essa aldeia, ela fortalece essa mulher para se tornar mãe também, né? Porque é na aldeia que eu tenho contato com outras crianças. Então, olha só, a potência que é isso, né? Então, chega na hora do meu maternar, eu não tô tão assim, sentindo que aquelas situações, nossa, né? A gente fica muito frágil, muito vulnerável, porque a gente nunca lidou com um bebê, né? A gente nunca segurou um bebê. Então, esse é um ponto que a gente acredita que, assim, a nossa humanidade, a gente, com a tecnologia, né, com a modernidade, tudo, a gente foi se perdendo. E uma das necessidades do ser humano é esse viver em grupo, né, viver em conjunto. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa em rede de apoio, é isso, que a gente precisa, o que a gente deu, a gente evoluiu muito, né, mas acredito que a gente tem que dar uns passinhos a mais e começar a retomar esse formato, né, de mulheres que ajudam mulheres. E aí, quando eu penso em rede de apoio, eu preciso entender que, primeiro, eu preciso ser rede de apoio para alguém. Então, hoje a gente não conhece o nosso vizinho do lado, né? A gente não se oferece para ajudar. E aí, quando chega essa maternidade, eu me vejo sozinha. E aí, eu quero, muitas vezes, mudar esse bebê, o comportamento do bebê que demanda colo, que demanda essa conexão com a mãe mesmo, né? Porque o bebê, pela nossa natureza, nós buscamos a nossa mãe biológica, né? Então, é da nossa natureza isso, né? O bebê, ele vai buscar o filhote, né? Se a gente olha o desenho da natureza, é isso. O filhote busca a mãe, né? Claro que na ausência da mãe, ele vai buscar outras referências, né? De apego.
Mas se essa mãe está presente, ele vai se vincular ali, é o natural, né, da nossa existência. Então, quando esse bebê nasce e a gente se depara com aquelas necessidades ali do bebê que são urgentes, né, que eu sou adulto e que eu preciso atender essas necessidades, eu acabo como mãe querendo acostumar o bebê a dormir sozinho, querendo que o bebê fique afastado de mim para eu fazer uma comida, olha só, porque eu não tenho essa rede de apoio, né? Então, acho que o primeiro ponto é nós mulheres começarmos a sair um pouco, né, desse quadrado, ir para uma praça, olhar para uma mãe que está ali, buscar se, né, os nossos pares ali, buscar se vincular, oferecer ajuda e também começar a filtrar, né, o que que é rede de apoio e o que que é rede predadora, porque a rede predadora ela me suga, né? Ou seja, ela vem com conselhos, né? Esse menino tá muito manhoso, esse menino quer colo o dia inteiro, nossa, por que que você não desmamou à noite, né? Então, assim, a gente precisa o quê? Entender minimamente, se fortalecer o que que é o desenvolvimento humano, não é nem o desenvolvimento infantil, né? O que que é esse desenvolvimento humano, quais as necessidades básicas ali emocionais do ser humano, porque quando vem um palpite, a gente se blinda, né? Então, acredito que o ponto é esse, essa mulher, ela se munir desse conhecimento, entender que ela também precisa ser apoio para receber apoio, né? E aí a gente vai construindo pouco a pouco essa rede, que nem sempre é a família, né? Pode ser qualquer amizade, qualquer pessoa ali que eu possa encontrar, né? Nesse meu novo mundo, né? Que é o maternário. Entendi. Eu me vira, as pessoas, eu sempre carreguei esse apelidinho de maluca, né? Então, como que eu dava conta? Eu levava para a cozinha comigo, entendeu? Eu botava ali, brinca aqui, criança. E eu vejo, eu acho até engraçado, eu acho bonito, que hoje em dia, a minha filha, como ela tá grande, eu tenho sobrinhos. Então, quando ela vai para a cozinha, ela faz a mesma coisa. Ela coloca meu sobrinho em cima do armário, fica ali junto, mexe aqui. E ela vai fazer as coisas. Eu chego e vejo ela cuidando deles junto, e eu fico lembrando de como era quando ela era pequena. Era exatamente daquela. Eu carregava, colocava ela e fazia as coisas, me virava. Ai, meu Deus. Mas foi E cansativo. o quanto é pesado isso, né, Dani? É. Não é, mas Porque essa mãe, ela também precisa ser maternada, né? Para a gente sim, conseguir maternar, eu preciso de alguém sim. aqui comigo. Infelizmente, a maternidade, assim, infelizmente, é a realidade de muitas mulheres. Porque a maternidade ela é muito bonita quando ela encaixa, tá tudo bonitinho ali para encaixar, entendeu? Quando você tem um casamento sólido, um marido que te apoia, que também é pai, entendeu? Que também se importa com a criança, que também dá afeto, que também brinca, entendeu? Que quando precisa pôr limite também põe, fala, ó, aqui, ó, isso aqui faz dodói. Porque assim, a gente fala de maternidade, coloca aquela visão de coisa linda, maravilhosa, né? Foto de cada mês de gestação e tudo mais. Só que existem muitas mulheres que não vivem isso, infelizmente. Então, trazer esse lado de que, gente, vamos acordar que essa mãe, ela também, né? Ela também sonhou que fosse uma coisa linda, maravilhosa. Só que sozinha é praticamente impossível que ela seja, né? Ela não é um robô. Ela fica cansada, ela fica estressada, ela adoece. E essa criança quando a mãe está doente? Quem que colabora? Então, eu acho que eu sei que é um olhar, né, que você falou agora pesado, mas é um olhar de realidade, Sim. infelizmente, E o né? quanto, né, Dani, a gente precisa se responsabilizar em relação a isso, né? A essa realidade da Sim, maternidade. Então, mudar também a nossa postura, nós aqui, né? Se eu vejo uma mãe, então o quanto é ela que precisa de apoio, né? Se, por exemplo, ela está na rua, né? Uma cena clássica, a mãe ali, só para a gente materializar, né? Como que eu posso também ser a rede de apoio dessa mãe? Eu posso que, sei lá, a mãe está ali na fila do mercado, essa criança começa a ter a explosão emocional, né, que a gente conhece como a birra. Então,
sair desse lugar de julgamento. Nossa, olha só, ela não coloca limite, olha isso. Não, é olhar para essa mãe e falar, é difícil, né? Você precisa de ajuda? Quer que eu leve as suas sacolas, né? Quer que eu te acompanhe até em casa? Então, assim, essa mãe precisa de colo, né? Porque é ela recebendo esse colo que ela vai conseguir entregar para essa criança. Então, ela Sim. tá cheia ali tantas críticas, né? E críticas internas, né? Julgamentos internos também, cobranças. Então, que a gente possa também sair desse lugar de acreditar que a gente precisa ali só ficar olhando, né? Assim, para a criança, né? Olhos de julgamento. E também quando essa mulher está no puerpério, né? O quanto a gente chega na casa dessa mulher e a gente quer pegar o bebê, quer tirar foto com o bebê. Não, esse bebê tem que estar no colo dessa mãe. E eu preciso o quê? Levar um pão, levar um bolo, fazer a compra, né? Passar no mercado, levar uma compra para essa mãe. Chegar lá e, sei lá, pegar uma vassoura, passar na casa, né? Porque essa mãe precisa de energia para doar para esse bebê. Suga, né? Nossa, Gente, eu muito. sei. Mas a minha filha, gente do céu, ela tá de parabéns, ela veio dobrado. Ela me sugava num nível assim. E eu amo minha filha, eu sou apaixonada por ela. Sim, Mas eu queria trazer realmente esse outro lugar, sabe, da mãe. Que a maternidade ela é bonita, sim, ela é. Mas ela é dentro das condições ideais. Quando ela não é, ela precisa ser um pouco olhada com um pouco de respeito, né? empatia, né? Um pouco de empatia também. Queria te perguntar o seguinte: quais são as manias negativas que você mais vê, assim, que são comuns na educação? Você fala da educação tradicional? É, manias negativas que a gente acaba, que são comuns das mães repetirem, sabe, com os filhos. Sim, que a gente replica, né? Primeiro, a gente resgatar um pouco, né, do início da conversa. É a gente achar que a criança, ela não sabe de nada, que nem vai lembrar, né? Que foi o que você trouxe aí, que você conversava com a sua pequena ainda na gestação. E aí todo mundo ficava, mas como assim? Né? Você tá conversando aí, né? De onde você leu que tem que fazer isso, né? Então, assim, é a gente começar a perceber, porque o que que acontece, né, Dani? Só um parênteses aqui. Nós aqui dessa geração, a gente está tentando quebrar um ciclo, né? O ciclo violento da educação tradicional, da educação que a gente recebeu. E não é sobre culpar os nossos pais, é sobre ter essa consciência de que eles também não souberam, né? E aí eles replicaram o que eles tinham ali naquele repertório, né? Então, isso, ponto. E aí, se a gente reconhece a nossa história, se a gente abre espaço para esse sentir nosso infantil, se conectar mesmo com a nossa criança ferida, né, com a nossa criança interior, a gente começa a quebrar esse ciclo. E claro que quebrando esse ciclo, a gente vai replicar muitas coisas que os nossos pais fizeram conosco. Menos, mas vamos, né? Então é como se fosse aqui a nossa geração quebrando o ciclo para quiçá a geração assim dos nossos bisnetos, né? Tipo assim, lá na frente, para eles não repetirem mais. Então a gente vai replicar menos que os nossos pais, os nossos filhos menos, mas ainda vão. Então a gente está caminhando para esse lugar. E aí entender também que essa educação positiva ela não pode ser um peso, né? Então, quando a gente traz dessas manias, né, dessas nossas atitudes que a gente replica, é ter autocompaixão primeiro. Poxa, hoje eu gritei. Não é assim, ai, você é uma péssima mãe, né? Se cobrar. Não, hoje eu gritei, passei um pouco dos limites, mas tudo bem, né? Amanhã é um outro dia, eu vou amanhecer, né, renovado e vou tentar de novo. Então, acredito que esse é um ponto, né, para a gente olhar para aquilo que a gente replica, ter essa autocompaixão. Então, o primeiro ponto aí é a gente invisibilizar a criança, né? Acreditar que ela não sente, que ela não lembra, que ela é um ser ali que não tem voz, né? Então, criança não tem querer, fica quieto, né? Engole o choro, eu que mando, você obedece, né? Essa obediência Nossa, cega, né? Então, tudo isso. E aí, outro ponto também, né, que a gente tem
que pensar, né, é o quanto essa criança, ela também, né, tá nesse lugar ali vulnerável, e aí a gente vai o quê? Replicando tudo isso, né, nos nossos gatilhos, porque tá no nosso corpo, então, às vezes não é nem racional, né? Quando a gente vê, puf, replicou, né, piloto automático, né, então a gente acaba ali o grito, né, as punições, achar que a manipulação, e às vezes também, né, Dani, uma outra mania, né, já que você trouxe dessa forma, que a gente pode entender eu não bato, mas eu replico violências invisíveis, chantagens emocionais, né, abusos, então assim, ai, come, né, que só depois, né, ali na alimentação, por exemplo, come que a mamãe vai ficar bem, só se você comer. Olha só, olha o seu pai, né? Ai, você vai fazer seu pai feliz, vamos lá, né? Então, a gente... Quem nunca, né, ouviu isso na infância, né? Se você fizer isso, seu pai vai ficar triste. Oi? Mas eu tô horroroso ouvir isso agora, não ouvi isso não. Mas é muito comum, né? Se você não fizer isso, seu pai vai ficar triste. Ah, dá um beijo na vovó, né? Então, olha o quanto a gente vai e a gente coloca a criança em sofrimento. Porque ela acaba o quê? Não, eu não quero, né? Não quero cumprimentar, não quero emprestar o brinquedo, né? E a gente acaba ali, poxa, se você não emprestar, a gente vai sair do parquinho, né? Se você não fizer isso, a gente vai embora. Então, olha só. E aí também em relação às birras, né? Que eu nem gosto muito desse nome, mas explosão emocional. O quanto eu desconheço de desenvolvimento infantil, né? E aí, quando a criança ela tá ali nessa birra, que na verdade é o quê? O neocórtex, que é o cérebro ali da criança, ela não consegue se regular, ela precisa de um adulto, né? E aí eu replico esses dizeres, né? Para de chorar, menino. Tá chorando para quê? Não foi nada, não aconteceu nada. Quando chegar em casa, você vai ver, né? Então, tudo isso eu não vou não vou ensinando a criança habilidade nenhuma, né? Porque eu vou replicando, replicando, replicando tudo isso que eu ouvi, né? Que coisa feia, para de chorar, né? Então, todas essas nossas falas, eu posso não bater, mas eu estou replicando violências invisíveis, né? Que não são ali tão, Então, tudo isso que a gente vai replicando, as nossas atitudes, as frases que a gente traz para a criança, ela vai internalizando e ela vai o quê? Se reconhecendo naquele lugar. Então, se a criança chora e eu falo para ela calar o choro, ela traz o quê? As minhas emoções, raiva, tristeza, medo, não são bem-vindas. Então, eu vou recalcar aqui, né? Eu vou esconder, vou jogar para debaixo do tapete e, né? Não é que eu não vou, eu vou continuar sentindo, mas eu não vou saber lidar com elas. Por quê? O ideal era eu manifestar e esse adulto me ajudar, nomear isso para mim, né, me dar ali recursos. Então, e por que que vai se tornando essa voz interna da criança? Porque a criança, ela vem muito ali com a sua autoestima, né? O Jesper Hull, que é um autor ali que eu citei no início, que eu gosto bastante, ele traz dessa torre interna da criança, né? Que é a autoestima. A autoestima é o quê? Eu reconhecer, eu ter as minhas necessidades e reconhecê-las e comunicar isso para o mundo. A primeira pessoa ali que ouve, né, que percebe as nossas necessidades ou não, né, são os nossos pais, em especial a nossa mãe, né, que está mais em contato íntimo conosco. Se eu comunico e eu não sou validado, não sou visto, então eu vou percebendo que eu sou inadequado, eu vou tendo uma percepção errada do mundo, né? Então eu vou me sentindo ali muito frágil, ou eu vou ali minando mesmo a minha integridade, né? E tudo o que esse cuidador principal me diz, ou a forma que ele me conduz, é a forma que eu vou acreditando, né? Nas verdades, vou construindo a minha imagem interna, né, as minhas percepções, a minha forma de lidar com o outro, porque esse cuidador é tudo para mim. Então, muitas vezes eu posso abrir mão das minhas necessidades para agradá-lo. E aí a gente faz o link, né, Dani, quando você traz que quanto que você já se envolveu em relacionamentos abusivos, né, em relacionamentos tóxicos. Por quê? Quando a gente recebe aquilo na nossa infância,
a gente vai entender que aquilo é amor. Exato. É nesse ponto que eu queria chegar mesmo. Porque, assim, eu tinha medo de dar para minha filha o que eu tinha recebido. Não porque os meus pais são ruins, mas eu tinha convicção que eles não faziam as coisas do jeito certo. Isso eu tinha convicção. Por quê? Minha mãe era voltada para o trabalho. Então, a vida dela era o trabalho. E dentro de onde eu cresci, eu ouvia muitas coisas negativas, do tipo, isso não é gente, isso não presta, ai, não sabe de nada, para de ser retardada. Então, quando eu ficava irritada com a minha filha, automaticamente saía da minha boca essas coisas. Só que eu não queria aceitar, então eu fazia como? Você é idiota? Não, você não é idiota, você é inteligente, você é saudável, você não sei o que lá. Você... Mas o automático é sair aquilo que você ouviu. É porque é o Então, nosso repertório, né? É o que a gente é, teve. Então, é como se fosse assim: se eu tive contato com essa língua, se eu falo português, eu não vou conseguir falar inglês, né? Porque é o que eu tive, é o repertório que eu tenho para entregar. mas vira uma briga interna, porque, tipo assim, do mesmo jeito que sai aquilo, eu não queria aceitar, porque eu não queria que ela se sentisse como eu me senti quando eu ouvia. Então eu falava, você é idiota? Não, você não é, você é inteligente, você é saudável. Então como que você pode fazer isso de outro jeito? Como que não sei o quê? Mas era uma briga, entendeu? Sempre brigando eu comigo mesmo para conseguir fazer ela se ver diferente. Eu lembro que quando caiu a ficha que eu era o bode expiatório, né, a órfã emocional, porque assim, eu tenho família, mas eu não tenho conexão emocional com nenhum com eles, não tenho. E como que afetou isso? Por que a educação positiva ela afeta tanto na criação? Não afeta só no bebê, não é só naquela fase que você acha que você está aprendendo a lidar com seu bebê e vai afetar só isso aí. Não, vai afetar a vida toda, porque a sua visão de si, ela fica distorcida. Porque se você escuta muita coisa negativa, você se vê como um problema. Então, eu sou o problema da minha mãe não queria ter filho. O que eu vim fazer no mundo? Eu tô perdida no universo. Eu não tenho conexão com a minha família. Eles não aceitam as coisas que eu gosto de fazer. E não era nem, assim, coisas muito estranhas, não. Eu sempre gostei de dançar, por exemplo. Só que a minha família é cristã, evangélica, não aceitava. Minha família é capitalista, gosta de trabalhar e tal, tal, tal. Então, falava assim, como você vai ganhar dinheiro na vida dançando? Então, tipo assim, não cabia na mentalidade deles que eu era diferente, mas que, né, que tudo bem. Então, isso fez eu me ver fora do ninho, completamente, assim, desconectada da minha família Inadequada, né? adequada. Então, dá a impressão, assim, que eu acho que eu nasci no lugar errado. Essa que é a impressão que dá. E como que afetou isso na minha vida? Eu me conectei com pessoas que estavam ali fisicamente, mas que emocionalmente não estavam. Porque o meu padrão de relacionamento virou o quê? O padrão que eu tinha na minha infância, que eram os meus pais. Entendeu? Meu pai foi morar longe, tinha 4 anos, então eu conversava com ele só pelo telefone. E a minha mãe, ela estava lá, mas ela não entendeu o lugar dela de mãe, tá? Não tô querendo dizer que ela é uma pessoa ruim, mas ela não entendeu que eu vejo assim. Como que eu vejo a família? A família, para mim, eu cresci com essa visão de empresa. Então, a família, para mim, é como se fosse uma empresa. Então, existem vários cargos, né? A mãe, ela tem o cargo de mãe, né? Só que a mãe, o cargo da mãe tem funções. E essas funções, elas precisam ser executadas. Não é só eu estar dentro do cargo. Eu posso trabalhar numa empresa, por exemplo, e não executar as funções que aquele cargo exige. Entendeu? E a família, para a criança, é a mesma coisa. A criança, ela precisa que os cargos sejam ocupados e as funções de cada cargo têm que ser exercidas. Senão, a visão dela fica distorcida. E o que afeta? No meu caso, eu vejo assim, né? Que eu me conectei com pessoas que eu achava que estavam entendendo o que eu dizia,
que eu achava que tinha mentalidade alinhadas à minha. E várias vezes, por exemplo, eu ouvia pessoas falando assim, você já percebeu que fulano não tem nada a ver com você? E para mim não fazia sentido isso. Eu falava, não, a gente vai construir a vida. Não tem nada a ver comigo? Como assim? Ano passado, quando eu fiquei doente, muito mal, no meu pior estágio, que caiu essa máscara. Foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida. Um dia eu me olhei, assim, para você ter noção, eu já recuperei 9 quilos. Então, eu emagreci muito. E um dia meu pai me olhou e falou assim, nossa, tá parecendo que você saiu da Cracolândia. Porque eu fiquei muito magra, muito tipo um esqueleto. E aí um dia eu tomei banho, saí do banho, me olhei, e eu pensei, peraí, quem sou eu, afinal? E aí foi quando eu fui caindo a ficha de mim. Peraí, por que eu acho isso aqui normal? Por que eu aceito não sei o que lá? Então eu fui repensar minha vida no meu pior momento da minha vida. E eu percebi que tinham coisas que eu aceitava porque eu tinha convivido com pessoas que faziam aquelas coisas. Então, o fato da minha família estar desconectada de mim fez com que eu me conectasse com pessoas que também estavam desconectadas. Então, gente que falava que se importava, mas que não estava ali, entendeu? O problema disso é, imagina, se a gente não consegue conectar com os filhos, a gente está comprometendo não é só a infância da criança, mas a vida dele no casamento, as relações de amizade, as relações de trabalho, né? A pessoa pode entrar em lugares que ela vai não ser aceita, não vai ser valorizada. Eu percebi, assim, eu ouvi de pessoas, por exemplo, que uma pessoa que se envolveu comigo falava mal de mim pelas minhas costas. E eu pensei, cara, como que uma pessoa que está conectada com você não consegue valorizar o que você tem? Então, por que não vai embora? Porque eu estava com uma pessoa que fisicamente estava lá, mas emocionalmente não estava lá. Então, quer dizer, afetou a minha vida toda, não foi só uma fase, né? E é esse olhar que eu queria mesmo trazer para os pais, de se você não consegue aprender a exercer as suas funções, você está afetando, você pode afetar negativamente na vida do teu filho no futuro, né? Para outros momentos. E o quanto, né, Dani, essa criança na vida adulta, nós aqui, né, que somos aí frutos dessa educação, né, tão violenta, tão tradicional, que nos desconectou da nossa essência, né, porque é isso, a gente está perdido, né, a gente não sabe das nossas necessidades, né, o quanto essa criança, esse adulto, a gente vai ali se envolvendo nesses relacionamentos e buscando esses pares de forma inconsciente, Sim, né? mas é. Não é algo racional. Quando a gente percebe, a gente já está envolvida naquele relacionamento, não só amoroso, né? Mas amizade. Então, é algo muito intenso. E aí a gente entra, às vezes, naquele lugar, né? Ah, eu apanhei e sobrevivi. Ah, mas aí a gente não vai nesses outros lugares, né? O quanto eu, às vezes, tomo um remédio para dormir, o quanto eu não consigo me colocar com o outro, diante do outro, né? O quanto eu não me reconheço, igual você trouxe aí lindamente, né? Que quando foi nesse momento de doença, você falou, peraí, o que está acontecendo comigo? Né? Deixa eu resgatar aqui a minha essência, né? Então, que a gente possa entender que os danos e as consequências dessa educação elas são muito profundos, né? Os danos, eles são profundos e não é assim, ah, eu não me tornei um assaltante, né? Uma pessoa que rouba, sei lá, né? Não me envolvi com coisas erradas, mas eu tô cheia de feridas. Eu tenho muitas questões emocionais, né? Parece que tá tudo bem, mas não tá. Então, não, hoje, assim, eu sinto que eu estou bem em relação a esses assuntos, senão ficaria difícil, né, a gente falar sobre isso. Mas conforme você vai descobrindo as coisas, né, vai doendo, porque Muito. dói daquela da infância, não dói, né? Não é uma ferida que bateu agora o dedinho no coisa, não, é um negócio que está ali machucado desde a infância e que foi, como que eu posso dizer?
foi piorando, porque não foi cuidado. E aí, quando você acorda que essa ferida está lá, ela é intensa, né? Uma situação emocional que você não trata, é quando se você perdura, é muito mais difícil. Eu, inclusive, estava na entrevista sobre amor próprio, a psicóloga Edna falou o seguinte: tem pessoas que a ferida é tão profunda, emocional, que quando ela começa tratamento, a pessoa começa a perceber que deixa ela mal, ela não quer prosseguir. Por quê? Porque para ela tratar, ela vai ter que passar por essa área de dor, vai ter que colocar remédio naquela ferida, entendeu? Entre aspas. Só que é uma coisa que veio lá de trás. Então, é uma situação emocional forte, abala, e que algumas pessoas quando vão para terapia, não conseguem lidar. Quer dizer, então ela não consegue nem tratar aquilo e vai carregar aquelas dores, porque uma pessoa ferida, principalmente na infância, esse trauma ela vai carregar para a vida toda e para os relacionamentos dela, né? Seja amizade, relacionamentos de trabalho. Quantas pessoas a gente vê que você está conversando e a pessoa está esperando ali para te atacar, né? Como se você estivesse atacando ela, não, peraí, deixa eu ver que hora que eu vou devolver aqui o ataque. E você não está tentando fazer isso, mas é uma ferida da infância que está ali, está registrado. Sim. Então, inclusive muitos traumas adultos, eles vêm da fase da infância. Né? Então, muitos comportamentos... A infância é esse chão que a gente pisa a vida inteira, né? Então, se a gente olhar para a maternidade com esse olhar, com esse peso de eu posso gerar um filho, uma pessoa para a humanidade incrível, eu posso contribuir para esse ser humano, estar preparado para lidar com as situações, porque não é que não vai ter problema, vai, mas você tem que aprender a lidar com essas coisas, né? Você tem que receber apoio para, quando você passar por uma situação, você saber que você não está desamparado, que tem meios de lidar e tudo mais. E eu posso, se eu não me importar em, né, criar essas conexões e relacionar e palavras positivas para o meu filho, eu posso colocar ele numa situação que no futuro ele vai ter dificuldades, entendeu? Em várias áreas da vida. Exatamente, porque o relacionamento que eu tive ali, e principalmente com a minha mãe, né, que é o meu cuidador geralmente principal ali, é o relacionamento que eu vou replicar, né, nos meus pares ali. Então, é essa responsabilidade mesmo que a gente precisa trazer para nós, né? Então, a educação positiva, na verdade, não é para aplicar com os nossos filhos. A educação positiva é para aplicar em nós, né? Porque a gente precisa dessa autoeducação primeiro, olhar para a nossa infância, reconhecer, se permitir sim ter raiva dos nossos pais, né? Porque a gente também fica nesse lugar de, né, de protegê-los o tempo todo, mas a gente também precisa reconhecer as violências que a gente viveu, né? Tudo bem que eles também não tiveram ali arsenal, mas a gente precisa se dar espaço para sentir essa raiva sim, porque essa raiva está em nós e foi sentida lá atrás quando criança, né? Se a gente não tocar nessa raiva, nessa tristeza, nessa angústia, a gente vai, né, camuflando isso ao longo da vida. Então, olhar para a própria infância, né, reconhecer as violências que a gente viveu, é imprescindível. Vou comentar aqui que é o seguinte, eu perdoei minha mãe quando eu tinha 24 anos, porque na minha adolescência eu falava que ela não era minha mãe, eu chamava ela pelo nome, inclusive. E quem via ficava horrorizado. Minha mãe é uma ótima pessoa, assim, entendeu? Ela só não sabe exercer a função de mãe, mas ela é uma pessoa boa. Então, quando eu percebi que ela tinha limitações, comecei a olhar para ela com humanidade, eu até, assim, parei para racionalizar o porquê, né? Percebi que meu pai não teve também pai, fui fuçar a vida dele. Descobri que meu pai também não teve pai. Ele foi rejeitado pelo pai, então quer dizer, ele não tinha nada para me oferecer de paternidade também. É transgeracional, né, Dani? Não. E a minha avó era machista, ela tratava os homens diferente das mulheres. E
e minha avó era da igreja e tal, a minha mãe saiu da igreja. Então, para ela, isso era uma afronta. Então, quer dizer, ela também não teve conexão com a mãe dela. Então, algumas pessoas olham isso como, sei lá, como maldição hereditária. Mas eu olho como algo racionalizado, sabe? Eu racionalizo as coisas. Tá, o que que é isso? A família está tratando as mulheres diferente. Então, as mulheres estão sendo vistas diferente. Estão sendo colocadas. Recente mesmo, eu fui conversar, fui levantar os dados de uma empresa e tinham pessoas da minha família me ignorando ali na conversa, homens, porque achavam que eu não estava entendendo nada. Mas eu falei, gente, espera aí. Quem está fazendo o levantamento de dados sou eu. Não são os homens, sou eu. Na hora que o papo machismo acabar, eu volto aqui, né? Estou indo embora. E aí eu percebi que a pessoa ficou incomodada, inclusive. Nossa, eu machista, imagina, não sei o que, não. Depois ele foi embora, racionalizou e veio conversar comigo. Ele falou, não, realmente. Então, para você ver, assim, né? A minha família tem esse hábito e isso fez o quê? Afetou todas as mulheres da família. Entende? É uma coisa muito louca isso. Afetou todo mundo. É o patriarcado, Então, né? aí os homens são vistos lá no pedestal, não, tem que proteger, tem que não sei o quê, tem que... E a mulher tem que se virar, filha, aqui, ó, se vira com a criança, E se o vira... ponto, e o ponto principal disso tudo, né, Dani, desse patriarcado, né, que a gente entrou agora nesse assunto, é entender também que esse machismo está em nós mulheres, né? A gente Sim, replica em explica. vários momentos, né? É o que é se policiando o tempo todo, né? A minha avó tratava os homens diferente das mulheres. Então, aconteceu, eu vi isso acontecendo dentro da minha casa. Só que eu sou curiosa, eu fui a vida toda, eu ficava tentando descobrir, né, as coisas, entender as coisas. E aí, quando eu me deparei que era isso, que a gente era, as mulheres eram tratadas diferentes, eu falei, faz todo sentido, porque a gente se vê inferiorizada, né? No caso da minha família, tá? Estou trazendo esse exemplo. Então, a gente está sendo tratada de uma forma inferiorizada, quer dizer, nós não podemos exercer algumas funções, vocês que são racionais, né? E a gente tem que dar conta de casa, de filho, e se virar sozinha. Falei, meu, nada a ver. Eu não nasci para isso, não. E são crenças, né, que a gente vai ali enraizando, né? São padrões e é muito difícil de quebrar, mas é possível, né? É uma luta interna, mas É é possível. possível. Externa também. Total. A mulher tem que se posicionar, tem que aprender a se posicionar para ela lidar, principalmente quando, principalmente não em todos os setores, né? Quando as pessoas não querem aceitar você lá porque você é mulher. Eu É, trabalhei, e a gente, né, Dânia, a gente também se diminui muito quando alguém pergunta, né? Ah, você faz o quê? Né? Tipo, ah, você tá trabalhando? Não, eu só tô em casa cuidando do meu filho. Olha lá, gente, olha o que a gente replica. de verdade. Esses dias eu ouvi uma Eu pessoa, só tô em casa cuidando do meu filho. eu não olho assim. Eu brigo com a humanidade, entendeu? Eu não aceito isso. Gente, que Só que potência é você estar cuidando de outro ser humano. eu vi um pai falando isso e eu fiquei pé da vida. Eu falei, gente, como assim? Ele falou assim, ai, porque eu ralo fora para deixar ela em casa, de boa, só cuidando da criança. E eu fiquei pensando, gente, a coisa mais difícil é cuidar de uma criança, porque você está preparando ela para a vida inteira, entendeu? Você tem que enxergar aquela criança e oferecer para elas recursos para a vida inteira. Não é só uma fase. E aí Exato. eu Aí fiquei a gente entra nesse lugar também, né? Nós, como mulheres, a gente replica também, né? Só tô em casa, muito. né? É isso que eu comentar. Tem mulheres assim, que se vê sem valor se tiver em casa com o filho, né? Só que aí o que ela faz? Ela vai trabalhar fora para pagar uma babá que vai cuidar do filho dela e que nem vai ser talvez uma educação adequada. E E por aí, que, quer né, dizer, Dani, que a gente se vou vê pagar. sem valor, né? É Porque isso que eu digo. a sociedade patriarcal e capitalista
traz que a gente precisa produzir o dinheiro, né? Que a gente precisa produzir para ganhar o dinheiro. E aí eu me vejo sem valor, porque eu estou cuidando de uma criança e eu me diminuo. Então, é o que eu falo, o patriarcado está dentro de nós mulheres, né? Mas eu não tinha isso comigo. Eu sou briguenta, teimosa, eu brigava com todo mundo. Eu falava, gente, peraí, para cuidar da casa, se eu contratar uma pessoa, eu coloco no papel. Se eu contratar uma pessoa, quanto que eu vou pagar? E por que que se eu trabalhar, por que que se for eu não tem valor o meu serviço? Tá louco? Eu estou cuidando de uma criança, é a minha filha, mas se eu for colocar outra pessoa, eu tenho que pagar. Quanto custa uma babá? Aí eu vou trabalhar fora para pagar uma pessoa para fazer uma coisa que eu podia fazer muito melhor, sabe? Do jeito que eu quero que seja. Por quê? A conexão entre mãe e filho, a babá não consegue oferecer. É só a mãe e o pai. Você pode trabalhar o dia inteiro, mas essa conexão, para ele se sentir amado, se sentir protegido, se sentir... É só você que pode dar, mais ninguém. Entendeu? A sensação de segurança é só você. É um cargo, assim, é lindo. Por que que tem mulher que acha, ai, não tem valor? Claro que tem, filha. Coloca no papel aí, ó, o preço da babá e da mulher que vai limpar É sua a casa. gente começar a reconhecer essa potência, né? Exatamente, essa Entendeu? potência do maternar, né? E é igual você trouxe, cada um dessa família tem do seu lugar. E esse homem, quando ele sai para buscar esse dinheiro, né, que ele está ali na nossa sociedade produzindo, né, aos olhos da nossa sociedade, que ele entenda, né, que esse dinheiro é para o lar, né, é de todos, né, e o quanto essa mulher também tem que se sentir empoderada, porque se não tivesse ela, esse homem não ia conseguir sair, né? Então essa mulher está cuidando dessa criatura, né, que eles Sim. colocaram ali no mundo. Então, para a gente começar a entender o quanto a gente também está disfuncional, né? O quanto nós mulheres nos diminuímos, o quanto a gente se coloca nesse lugar sem valor. É verdade. Eu sempre que posso, eu falo, gente, acorda, mulheres, acorda. Acorda, menina! Você está incrível, você só não está se enxergando, vai se enxergar. É, Vai e por fazer conta da sociedade que diminui, né? E a gente vai internalizando essas crenças. ela consegue enxergar seu lugar, as pessoas vão falar e vão falar da boca para fora, vão falar, ah, isso que você... já aconteceu isso comigo. A pessoa vem me diminuir. Ai, porque você não presta, você... Vou até usar um termo aqui horrível. Você é vagabunda, você não vale nada, você não presta. Ah, eu falei, por que você tá falando isso, filha? Caraca, eu trabalho pra caramba, sabe? Eu trabalho de casa, eu atendo quando precisa, assim, já tive um relacionamento de quase 10 anos juntos, né? Então, ele contribuiu com a minha filha, só que ele também não sabia ser pai. Por isso que eu falo que eu não tive essa rede de apoio. Eu tentei, né, formar essa família, mas não é tão simples. Quando você está cercado de pessoas que não entendem a importância, né, das funções da família, é difícil. Mas, assim, aí essa pessoa quis me confrontar, eu falei, filha, quem está limpando casa, quem está cuidando de criança, quem leva no médico, quem vai, sabe? Ah, mas isso aí não é nada. Claro que é, vai pagar uma babá. Vai pagar uma pessoa para limpar a sua casa. Por que que quando E mais, né, Dani? você... A disponibilidade emocional, né, que Sim, você tem que ter para essa criança, porque lavar uma roupa, isso tudo, claro que é desafiador, é um esforço físico, mas digamos que a gente vê um resultado, né? Eu lavo a louça, ela fica limpa. Eu varro a casa, ela diminui o pó, né? Eu lavo a roupa, eu estendo, ela tá limpa. Agora, a criança, a gente não colhe ali os resultados na infância. Tudo que a gente é muita doação, é só doação mesmo, e a gente vai colher na vida adulta, né? Então não é esse resultado materializado. Então muitas vezes é desgastante por conta disso, né? Então a presença física, entre aspas, é muito fácil, né? Eu me programo, eu fico ali com a criança, mas agora essa disponibilidade emocional, que é o que a criança necessita, aí a gente nem mensura, né? verdade. Mas se as mulheres acordarem do valor que elas têm, né, desse peso, da influência da vida, porque assim, você está influenciando
na vida do teu filho e, consequentemente, indiretamente, teus netos, teus bisnetos, porque os comportamentos vão sendo aprendidos e vão sendo passados. Então, se você vai aprendendo a oferecer um relacionamento de qualidade para os seus filhos vão querer oferecer uma coisa de qualidade, um relacionamento de qualidade para os filhos deles. E assim vai. Então, a família melhora, né? E as outras gerações também. Então, nossa, incrível. Incrível esse Com papo. certeza. Muito bom. Eu agradecer a sua participação. Nossa, eu acho que contribuiu muito, muito mesmo. Eu acho que as mulheres que ouvirem, né, o que a gente conversou aqui, vão começar a se enxergar com um pouquinho mais de valor e vão começar, não só para elas, para si mesmas, mas também na educação dos filhos, sabe? Entender que, caramba, quanto peso tem a minha função na vida do meu filho, né? Desenvolvimento dele pessoal e humano, né? Então, eu queria te agradecer muito pela participação. Nossa, foi maravilhoso ter você aqui hoje. Que bom, Dani, muito obrigada. Eu agradeço pelo convite e um abraço, né, para todos que ouvirem e eu espero, né, que possa ressoar aí no coração, né, de cada um para a gente aos pouquinhos, né, mudar aí esse mundo, esses padrões, né, as nossas crenças, rever a nossa história, para a gente verdadeiramente transformar a vida das crianças, né, porque tudo que a gente faz na infância volta integralmente para a sociedade. Muito obrigada, Letícia. Tripulantes, pouso autorizado.